Zubeldia coloca garoto para jogo na escalação do São Paulo, Gabriel. Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem informação pra gente comentar aí também sobre venda aí de jogador, grana aí pingando nos cofres do São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, São Paulo e Vasco, né, cara? Depois do período de data FIFA. Tem tricolor aí em campo e depois, irmão, só daqui mais de um mês, né, que vai ter o seu próximo jogo aí do São Paulo, que se não me engano é contra o Flamengo no Maracanã, se não estou enganado, né, o primeiro jogo pós aí parada para o Super Mundial, tá? Hoje o jogo é no estádio do Morumbi, um confronto aí direto, querendo ou não. O São Paulo não perde para o Vasco como mandante desde julho de 2012, tá? Na última partida entre as equipes no Brasileiro do ano passado, o São Paulo venceu por 3-0 no Brinco de Ouro, né? Que foi o jogo lá no estádio do Guarani. São Paulo meteu 3-0, né? Com o Lucas meteu 2 golaços e o outro gol não vou lembrar agora de quem foi, né? Mas foi um jogo que o São Paulo jogou muito bem e venceu aí, foi do Luciano, o terceiro gol. Foi 3-0 pro São Paulo e desde 2012 que a gente não perde em casa aí, tá? Para o Vasco, né? Então, há muito tempo você pode ter um número aí, né? Um retrospecto muito positivo contra a equipe do Vasco, jogando como mandante, seja no Morumbi ou em outro estádio que o São Paulo foi mandante, como foi no caso do último jogo que foi em Campinas, né? Aí o jogo de hoje é super, hiper, mega importante, porque o São Paulo vem de derrota pro Bahia, né? Já tinha perdido também no Brasileiro aí, né, cara? Pro Mirassol, tem 2 derrotas seguidas do São Paulo no Brasileirão, uma delas de forma vergonhosa pro time do Mirassol. E é um confronto direto, tá? O São Paulo está em 13º lugar com 12 pontos e o Vasco está em 15º com 10, tá? Então é literalmente um confronto direto. Apenas 2 pontos aí separam os dois times da classificação. O São Paulo já perdeu muitos e muitos pontos bobos no Brasileirão, especialmente jogando em casa, e hoje tem que vencer de qualquer jeito, né? Se não vencer hoje, meu amigo, o bicho vai pegar, viu, cara? O bicho vai pegar aí, a verdade é essa. E pro jogo de hoje contra a equipe do Vasco tem estreia, tá? Estreia de quem, Gabriel? O jogador? Também, que é o Ginê, né? Mas não é sobre isso que vamos falar aí não. O São Paulo vai aproveitar a noite fria da capital paulista para estrear contra o Vasco nesta quinta-feira a sua nova camisa de mangas longas. O uniforme foi lançado na semana passada e é uma homenagem ao tricampeonato mundial, conquistado em 2005 no Japão contra o Liverpool. Tá? Então, o São Paulo lançou essa camisa nova na semana passada e vai fazer a estreia dela hoje, tá? Então os jogadores vão entrar em campo aí com aquele uniforme branco do São Paulo, né? Tradicional, mas com manga longa, que foi lançado aí recentemente. O São Paulo entrará em campo usando o uniforme todo branco. Em parceria com a sua fornecedora de material esportivo, a New Balance, o São Paulo recriou as antigas camisas de mangas compridas utilizadas no Japão em 2005. Essa camisa traz uma nostalgia, meu amigo, bizarra dessa época. Né? Tu vê lá os jogadores do São Paulo jogando contra o Liverpool, né? Aquele uniforme de manga longa, é bem bonito mesmo, né? E o São Paulo lançou ela aí na semana passada e os jogadores vão entrar em campo com essa camisa de manga longa e hoje ficou bem bonita, bem legal mesmo, né? Então ficou bem legal. O São Paulo vai utilizar essa camisa aí hoje, tá? Esse novo modelo pode ser encontrado na versão branca ou listrada, tá bom? E segundo o próprio São Paulo, vendeu 30% a mais do que o uniforme que havia sido lançado no ano passado, no mesmo período, tá? Então as vendas estão indo bem. O torcedor de São Paulo está comprando muito e gostando dessa camisa aí, né, de manga longa que o São Paulo lançou esse ano, né? Então é um sucesso aí a venda desses uniformes. Belezinha, meu querido? Vamos avançando agora e vamos entrar agora no tema aí pré-jogo. Vamos entrar agora aí, tá? Falar diretamente aí sobre o jogo, né? Dentro das 4 linhas, que é o que importa pra gente. São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, falar quarta, nesta quinta-feira no Morumbi, às 9h30 da noite, né? Jogo aí válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Como todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, isso já acontece há muito tempo, muitos desfalques. O São Paulo tem desfalques importantes para o duelo, né? Como o Lucas e o Oscar, que só devem voltar após a pausa aí, para a pausa da Copa do Mundo de Clubes, tá bom?
Em contrapartida, São Paulo deve contar aí com o Juan de Neno, seu novo reforço, né? Ele foi inscrito no BID aí da CBF e está disponível, deve ser relacionado para o jogo de hoje. O Marcos Antônio, que está machucado aí, segue como dúvida, já que se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Na verdade, dúvida porcaria nenhuma, vamos ser sinceros aqui, o cara nem treinando tá, então ele não vai pro jogo. Pô, até hoje eu não vi ninguém jogar, o cara tá machucado, nem treina e vai pro jogo, não existe isso, né? Então é óbvio que não dá nem dúvida, ele tá fora, literalmente aí, do jogo de hoje, tá bom? Aí a gente já tá comentando com vocês aqui durante toda a semana, aí nos treinos do São Paulo, que o Zubeldia tem uma dúvida. Tá? Que é entrar com a dobra de laterais pelo lado esquerdo, né? Que a gente adora, né? A dobra de laterais aí pelo lado esquerdo. Ou entrar com o Luca de titular. O Gé botou aqui, ó. O garoto Luca pode ser titular. O atacante se recuperou de uma entorse no tornozelo direito. E o Zubeldia cogita a sua entrada em campo entre os 11 iniciais, tá? Então, essa é a dúvida para o jogo aí de hoje. Dobra de lateral pela esquerda ou Luca iniciando desde o início aí. O blog do São Paulo trouxe informação de que o Zubeldia treinou, tá, com as duas formações. Então ele treinou com o Luca e treinou com a dobra de laterais. Então, vamos saber mesmo o que ele vai decidir, o que ele vai optar só mesmo ali uma hora antes do jogo começar, né? Por volta de 8h15 ali, né? Quando sai ali pro sócio torcedor, 8h15, 8h30, a gente vai saber aí quem, né, que vai entrar em campo e qual vai ser a escolha do Zubeldia pro jogo de hoje. Aqui no Globoesporte.com, o provável São Paulo é com a dobra de laterais. Aí a gente tem aqui Rafael no gol, Cédric Soares na direita, Arboleda, Alan Franco na zaga e o Wendel pelo lado esquerdo. A gente tem Pablo Maia e Alisson voltando. Tem tempo que a gente vê o Alisson jogando, hein? Ele que estava suspenso aí nos últimos 2 jogos do São Paulo e teve data FIFA, né? Então tem muito tempo que a gente não vê o Alisson jogar. E então Alisson e Pablo Maia deve ser a dupla de volantes. Luciano, o meia, tá? O camisa 10, ele nosso armador, o Luciano. Lucas Ferreira no lado direito, Enzo Dias no lado esquerdo e André Silva centralizado, tá? Esse é o provável São Paulo segundo o Gé. Então o Gé botou aqui um São Paulo, um provável time aí com a dobra de laterais. Cara, eu juro pra vocês que eu queria muito entender, né? Não perguntaram isso aqui pro Zubeldia até agora. Por que raios, né? Essa dobra de lateral já é um ponto questionável. O segundo, por que raios essa dobra de laterais é o Enzo de ponta e o Wendel de lateral? O que significa isso? Qual que é a principal característica do Wendel? Ele é um cara mais técnico, tecnicamente ele tem mais qualidade que o Enzo Dias. Ele é aquele lateral que pisa na linha de fundo, que cruza, que finaliza, aquele lateral ofensivo e tem mais qualidade técnica que o Enzo. O Enzo é o inverso, ele tem menos qualidade técnica que o Wendel, é um jogador muito melhor defensivamente do que o Wendel, raçudo, briga por todas as bolas. Por que raios o Enzo é ponta e o Wendel lateral? Não faz o menor sentido isso, cara, entendeu? Literalmente você inverter as características dos jogadores. Tipo assim, não faz o menor sentido o Wendel ser o lateral e o Wendel ser o ponta. Entendeu? Aí já fala, pô, Gabriel, tu sabe marco técnico? Não é saber marco técnico não, meu querido. É você ver as características dos jogadores. Não tem nada a ver com técnico, nada. A gente tá falando das características dos jogadores. Entendeu? Quem escolhe o esquema, a escalação é o técnico. Agora, a gente tá falando aqui de características de jogador. Não tem nada a ver com técnico, nada, tá? É um negócio à parte. Entendeu? O Enzo de ponta vai contra as características dele e o Wendel não, porque ele é um lateral, né? Mas se você for imaginar aí, uma dobra de laterais é o Wendel de ponta. Aí tem essa dúvida, né? Dobra ou Luca. Aí eu faço a pergunta pra você, com quem que você entraria? Essa é uma dúvida, né? Então vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Eu acho, tá? Já é um chute. Conhecendo o Zubeldia, eu acho que ele vai optar mesmo pela dobra de laterais, né? Vamos ver se ele vai com esse time aí ou se ele vai botar o Luca pra jogo aí desde o início, né? Vamos aguardar, belezinha, rapaziada? Bom, comentamos aí sobre os desfalques que o São Paulo tem, né? Comentamos aqui sobre o Oscar tá fora, o Lucas, né? O Luiz Gustavo tá fora, Caleri tá fora, Igor Vinícius aí tá fora, Ferreirinha tá fora, Juan tá fora, toda essa galera aí é desfalque do São Paulo, tá? Nesse período de data FIFA a gente não ganhou nenhum reforço, né? Nenhum reforço a gente ganhou. A gente teve ali a volta do Alisson, mas estava suspenso, né? Por lesão, ninguém voltou. Aí não, né? O Luca tava com entorse, mas ele jogou contra o Bahia. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Bahia em Salvador. Então ele já tava jogando aí, disponível antes da parada aí, né? Para a data FIFA.
tá? Pendurados, que se tomar cartão, não joga o próximo jogo, que é o jogo, se eu não me engano, contra o Flamengo, que é o primeiro jogo depois da Copa do Mundo de Clubes. Rafael, tá? Então Rafael não tome cartão de jeito nenhum. Rafael, Ferrarese, Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho e Ferreirinha. O Ferreirinha não vai jogar, então Rafael, Pablo Maia, né, especialmente os dois aí, não pode tomar cartão. Né? O Ferrarese acho que não vai jogar, porque o Ferrarese ele se reapresentou, ele chegou em São Paulo ontem à noite, né? Então ele nem treinou, tipo assim, não fez nada. Ele chegou ontem à noite de São Paulo, depois da data FIFA, então imaginamos que ele não deve jogar, ou se for pro jogo vai ficar no banco de reserva, né? Então, Rafael, Pablo Maia, tratem de não tomar cartão para não desfalcar o São Paulo no jogo contra o Flamengo, que é um jogo muito grande e muito importante, né? Que a gente tem que ter aí o máximo dos nossos jogadores disponíveis, porque vai ser um jogo bem difícil, bem complicado, tá? O Rafael Klein apita aí o jogo, tá? Ele que é do Rio Grande do Sul, Rafael Klein apita o jogo, e quem vai estar no VAR vai ser o goiano Caio Max Augusto Vieira, que de nome assim não me recordo muito do rosto desse cidadão não. Como sempre, esperamos uma boa arbitragem, sem polêmica, né? Que vença aí o melhor dentro de campo, sem nenhum tipo de problema em relação à arbitragem, tá bom? O jogo de hoje tem transmissão aí, tá? Não só no Premier Pay-Per-View como tá acostumado, mas também transmissão na TV aberta, na Globo, tá? A Globo transmite São Paulo e Vasco para todo o Brasil, menos para 2 estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? Então se você é de Minas ou do Rio Grande do Sul, não vai passar para você na Globo, na TV aberta, tá? Aí na transmissão da Globo vai ter Renata Silveira narrando, tá? Com comentários da Ana Thaís Matos e do nosso queridíssimo Caio Ribeiro, né? Que jogou aí no São Paulo. E no Premier Pay-Per-View vai ter aí o Odinei Ribeiro narrando, com o Alexandre Losetti e a Aline Calandrini nos comentários. Falam por ele, né? As más línguas falam que o Losetti é São Paulino, entendeu? Eu vi uma vez, não sei quem, cara, falando, né? Não lembro se foi no rádio, não foi no podcast, né? Alguém de TV mesmo, né? Comentando que o Losetti era São Paulino, né? Enfim, vamos ver aí, né? Essa parte aí hoje na Globo e também no Pay-Per-View, né? Aí vai onde você preferir, onde você achar melhor. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. A gente comentou que o São Paulo não perde pro Vasco desde 2012 em casa. A gente tem também aí outro tabu positivo que a gente tem, além do Vasco, com o nosso ex-técnico Fernando Diniz, né, que agora tá no Vasco, é o técnico do Vasco que a gente vai enfrentar ele aí. O São Paulo nunca perdeu para o Fernando Diniz no estádio do Morumbi, tá? Então o São Paulo, como mandante do Morumbi, jamais perdeu para o Fernando Diniz. Em 2014, quando ele era técnico do Ajax, o São Paulo ganhou de 4-0 do Ajax. Em 2015, São Paulo também enfiou 4-0 no Ajax. Em 2018, tá, quando ele era técnico do Atlético Paranaense, no Morumbi, tá, teve um jogo aí São Paulo e Atlético e foi 2-2. Em 2022, quando ele era técnico do Fluminense, São Paulo 2, Fluminense também 2, mais um empate. Em 2023, São Paulo 1-0 no Fluminense. E em 2024, tá, do ano passado, São Paulo 2-1 no Fluminense, que foi aquele jogo que ele tretou com o Luciano na beira do gramado, tá? Então, São Paulo jamais perdeu pro Diniz jogando no Morumbi, tá? Então, a gente tem retrospecto positivo aí contra o Vasco em casa e também contra o técnico do Vasco, que é o Diniz, e ex-técnico do São Paulo. Então, tabus aí positivos pro São Paulo. Vamos ver, né, se mais tarde vai se manter isso aí ou não, porque como a gente sabe, o Zubeldia no São Paulo tem um histórico aí de quebrar tabus, né? Mas a gente tem tabus positivos, ele vai lá e quebra, né? Perde pra tal time que nunca perdeu, né? O primeiro time a empatar não sei quantos jogos aí no Brasileirão da história, então ele tem alguns tabus aí que são quebrados, né? Vamos ver se aí vai se manter para o jogo de hoje ou não, tá bom? E hoje, infelizmente, né? Infelizmente, porque é de se lamentar, a gente vai ter um público muito pequeno pro jogo de hoje contra o Vasco, tá? O Gabriel Sá colocou aqui, ó. Isso aqui era por volta da manhã, tá? 9, 10 da manhã. Tinha aí mais de 15 mil ingressos vendidos para São Paulo e Vasco, tá? Lembrando que a parcial não inclui cativas e camarotes. O São Paulo espera, com otimismo, receber 25 mil torcedores no Morumbi hoje, tá? Então, com otimismo, né? Olhando com carinho aí, São Paulo quer receber, né? Espera receber 25 mil pessoas aí hoje
no estádio. É um público muito pequeno, imaginando o tamanho da torcida e imaginando as médias que o São Paulo tem, não só no Brasileiro, mas também nas outras competições aí, né? Hoje é dia dos namorados, tem que levar isso em consideração. Vai estar um frio do cacete também, né? Isso é um ponto importante. E a questão que a diretoria de São Paulo, cara, não coloca o ingresso acessível, né? Para um jogo que é muito específico, que vai ser o jogo contra o Vasco, né? O time já tá mal também, isso é um agravante também que evidentemente que não atrai torcedor pro estádio. Então, cara, vamos ter um público muito ruim aí e a diretoria de São Paulo não ajuda, né? Em vez de fazer alguma coisa aí, ingresso mais barato para chamar o público, os caras não fazem, né? Vamos ter aí um público bem abaixo do que a gente está acostumado a ver aí no estádio do Morumbi. Enfim, cara, complicado esse negócio aí, tá? Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Bora falar aí sobre o Tuta, ex-zagueiro do São Paulo. Tá a informação do UOL. O Betis da Espanha e o Fenerbahçe tentam a contratação do ex-zagueiro do São Paulo. O Crystal Palace da Inglaterra também sondou a situação de Tuta e deve entrar na disputa pela contratação do zagueiro. Além de clubes árabes que também estão de olho no jogador. O Frankfurt, né, que é o time onde ele está agora, tenta renovar o contrato com o brasileiro. Tá a informação do UOL. O São Paulo tem aí, né, aquele famoso direito de mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Então, se ele for negociado, for vendido aí, vai pingar aí, né, uma grana nos cofres de São Paulo se o Tuta for negociado, porque ele é cria, né, cria aí das categorias de base do São Paulo. Ele tá no Frankfurt, né, no Eintracht Frankfurt da Alemanha, e tem vários times aí de olho nele. Vamos ver se o Frankfurt vai conseguir renovar com ele ou se ele vai ser negociado. Belezinha, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.